Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de uma coisa muito séria. Sabe por quê? Às vezes a gente se apega tanto às pessoas e não percebe assim que nós mantemos uma relação tóxica. É comum falar em relacionamento abusivo e associar ao homem e à mulher, a um casal. Mas a verdade é que o abuso pode acontecer em qualquer tipo de relação. E acredite, também acontece e muito entre os amigos e no trabalho. Por isso, não é verdade, É Mica? verdade, olha só. Por isso o Magazine recebe agora a psicóloga Jaqueline Soares, que vai falar com a gente justamente sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda. E a gente já começa com pergunta para você. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na tela, a gente tem a nossa primeira pergunta sobre relacionamento abusivo. Olha, primeira pergunta é como reconhecer um relacionamento abusivo? Ele às vezes é delicado, porque não se começa um relacionamento, ele já começa sendo abusivo. É um relacionamento que se estabelece como qualquer outro e ele vai acontecendo devagarinho. E ele não é o tempo todo ruim. Em dados momentos vai ser positivo, essa pessoa vai chegar, ela vai acolher, ela vai fazer elogios. E aqui eu tenho que ficar de olho. Justamente nesse outro momento, de quando é ruim, de quando faz mal. Se fez mal, está incomodando, precisa se perguntar o porquê que isso está acontecendo e qual que é a sua postura dentro desse relacionamento, por que você está permitindo acontecer. Doutora, mas não existe nenhum sinal assim que a gente deve ficar atento? Não tem um sinal que a gente pode falar assim de padrão, porque às vezes é tão delicado. E às vezes, quando a gente entrando na estrutura psicológica, vamos dizer de um delegar função de cuidados. E então é uma pessoa vulnerável, carente, e ela busca esse cuidado nesse outro parceiro que é controlador. Então ele começa com o controle, com o cuidar inicialmente. E na bem da verdade, esse controlador, ele demonstra inicialmente que ele é um prepotente, que ele tem o poder, que ele que tem o controle financeiro da casa, por exemplo. No entanto, por detrás dessa figura agressiva é uma pessoa carente, insegura, medrosa. Então ele tem um prazer em ter poder sobre esse outro, é onde ele vê a parte vulnerável dele nesse outro. Uma cena que parece cena de filme, seja cena de novela, mas que infelizmente quem nunca presenciou? E às vezes a gente até diz, não, eu acho que isso é uma DR. Agora, doutora, me diga uma coisa, muitas pessoas passam por isso, só que elas não conseguem pôr um fim na relação, é muito difícil para elas terminar esse relacionamento. O que fazer então? Então, o que acontece? Se isso acontece e mantém, é porque ela delega função psicológica de cuidado para ele. O ator, ele interpreta um papel de uma pessoa controladora e ela em nenhum momento consegue se colocar, ela delega essa função para ele. Então vai se estabelecendo, vai ficando, de certa forma é confortável para ela, porque ele faz tudo, ele trabalha, ele decide a roupa que ela vai usar, ele decide o que ela vai fazer ou não. Algumas relações elas vão durar a vida toda assim, quando fica só na viés psicológico desse delegar cuidado. Agora, se esse outro está tendo sofrimento, ele não está conseguindo escolher por ele mesmo, ele está se sentindo diminuído, desvalorizado, humilhado, aí sim a gente já vai pensar numa questão de abuso, sim, e a gente orienta que seja uma busca de atendimento psicológico. Eu queria até fazer uma pergunta. Muitas vezes, uma terceira pessoa, quem está fora dessa relação, acaba percebendo antes do que, no caso, uma dessas peças da relação, que aquilo dali é um relacionamento abusivo. Às vezes numa explosão no almoço de família, né, ou no encontro com os amigos, a amiga tenta alertar, ou alguém da família, e nem sempre isso é aceito, né? O que fazer também para quem está de fora dessa relação e que acredita que isso pode terminar de repente até numa violência? Nas relações que a gente estabelece, é claro que as relações de amizades também. Quando tem uma pessoa próxima da família, uma amiga que consegue perceber e pontuar isso, porque em dados momentos ela vai reclamar também, poxa, eu já não visto o que eu gosto mais. Ai, nossa, amigo, eu tô me sentindo tão feia, ele tá sempre me criticando, tô me sentindo gorda, ou nada que eu visto acho que fica bom em mim, acho que eu não levo jeito para nada mesmo.
E essa outra pessoa, ela pode, olha, você já percebeu que tem um abuso, um excesso nessa forma que ele pontua para ti? Então, o primeiro ponto é ter conscientização de que isso está acontecendo. E quando vem esse outro de fora e consegue trazer esse diálogo, facilita para ela visualizar e dar o primeiro passo em uma nova forma de se colocar diante dessa figura. Mas a questão é, doutora, vocês estavam falando, eu estava visualizando uma situação que eu presenciei, que eu fiquei bastante chocada e tive que interferir realmente. Não deixar aquele ditado tomar conta. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu fui lá e tive que interferir para justamente não causar não só danos psicológicos, mas também físicos também. Por isso que a gente acabou interferindo dessa forma e chamando a polícia. A gente sabe que a violência doméstica é um ciclo, né? E justamente começa com essas pequenas atitudes que a gente viu esse grupo encenar aqui, dando palpite na roupa, privando essa mulher de sair com os amigos, justamente com essas pessoas que acabam alertando, colocando ali na cabeça dela que isso está errado e ela acaba também, de certa forma, tentando se defender e aí ele começa a perceber que tem gente interferindo nisso, né? Os que são agressivos fisicamente, inicialmente eles já mostram isso. Geralmente numa cena de ciúme, um momento em que essa parceira ela não concordou com algo que ele diz, é algo repentino. No início, bem no início do relacionamento, ele já mostra comportamentos agressivos. Então vai ter essa esfera diferente do que vai fazer, vai ter agressividade física e do que vai ficar só na agressividade psicológica. Que ela vai ser mais sucinta, ela vai ser mais devagarinho, né? E em dados momentos, mas eu tô aqui, o trabalho é pra gente, o que eu faço é pra gente, você é tudo pra mim, eu não vivo sem você, eu briguei porque eu fiquei com muitos ciúmes, eu achei que ele estava olhando muito pra você. Ele consegue alimentar essa relação. E quando a gente volta lá para a questão da agressividade física, ele vai estar sempre, é porque ele bebeu, é porque ela é vagabunda, é porque ele não respeita. O perfil de funcionamento dessa pessoa vai ser diferente. Tá muito próximo ali, né? Quando a gente imagina, eu também pensei a mesma coisa que ela pensou a respeito de um relacionamento abusivo e agora a senhora nos traz esse ponto que é importantíssimo, que fala de que os dois estão concordando com aquela relação por algum motivo, por comodismo, às vezes o lado mais fraco que está, né, sendo ali a vítima, está concordando com aquilo de alguma forma. Então é permissivo também. Ele precisa, ou ela precisa, né, querer sair dessa relação. Dá um basta, né? A gente vai voltar lá na estrutura com o papai e com a mamãe, como que foi lá na infância. Se ela teve, no caso, quando é com a mulher sofrendo a violência, se essa mãe ela foi presente, se esse pai foi presente na vida dela, ela pode vivenciar isso, mas vai ser por um curto prazo. Ela vai perceber isso, ela não vai aceitar. De repente esse relacionamento até deslancha, até continua, ela vai aprender a se colocar. Mas se lá atrás ela vivenciou isso na casa dela, o pai agressivo com a mãe, por exemplo, era natural, era normal, então é normal que o marido a trate assim, ela não conhece uma outra forma de se comportar. Como lidar com um relacionamento abusivo na amizade sem perder o amigo? Porque muitas vezes a gente não quer perder o amigo, né, doutora? Isso é possível, doutora? A gente vai voltar lá na nossa estrutura psicológica de novo. Se essa relação ela está se estabelecendo e se esse amigo ele está se colocando dessa forma, não é só nesse relacionamento que ele se coloca assim, não. Ele vai entrar em outras relações que ele vai estar permitindo que o outro oriente o que ele faz, o que ele não faz, o que ele é, o que ele não é. Na estrutura dele ficou uma falha onde ele não consegue se colocar, onde ele não consegue decidir por si só. Ele precisa da aprovação desse outro. E aí ele estabelece uma relação tóxica, que aí vem esse outro para falar que ele é burro, que ele não consegue, que ele está perdendo tempo. E ele começa a se questionar e se vê realmente assim, como qualquer uma outra relação que for tóxica, que a gente for pensar num dano psicológico, uma violência psicológica, vai estar sempre nessa atmosfera, não vai fechar apenas em uma atmosfera, não. Agora, se você percebeu que aquilo está acontecendo e não é mais conivente com essa situação, e você conversa com esse amigo que te tratava dessa forma, será que isso aqui vale a pena dar uma segunda chance, que essa pessoa pode mudar essa relação também, pode deixar de ser tão agressivo, tão abusivo?
Sim, porque quem precisa mudar a postura é quem está sofrendo. E a partir do momento que ele muda a postura, ele não permite que esse outro trate assim mais. Importante. Ele vai conseguir se colocar, indiferente da relação que ele tiver inserido. Aí foi quando a gente, né, volta no ponto. Faça esse questionamento, quais mais relacionamentos estão lhe fazendo mal? Por que o julgamento do outro está me fazendo tanto mal? E aí é o momento dessa pessoa buscar, sim, ajuda. Doutora, agora não só entre amigos, também acontece no ambiente de trabalho, né? Sim. Aí a gente já vai para o assédio moral. O que acontece nesses casos? É possível, então, a gente se livrar dessa situação? O que a gente deve fazer? Pegando ainda o gancho na minha última fala, que é a postura dessa pessoa, se ela tem uma postura precisa, firme, ela não vai permitir isso acontecer, isso não vai estabelecer. Porque mesmo que é uma situação que essa pessoa ela precise do trabalho, que é o momento que ela planejou a vida dela inteira estar ali, de repente ela teve aquela oportunidade, ela vai se colocar de forma firme, ela vai olhar para esse chefe nos olhos e vai conseguir conversar com ele de forma tranquila, ele não vai ter esse poder sobre esse outro. Uma pessoa só tem poder sobre a outra porque a outra dá, indiferente do ambiente que esteja. Mesmo sendo quem pratica, é claro que é uma pessoa muito mais adoecida do que a vítima. Então, se ele é uma pessoa adoecida, ele tem o hábito de praticar, essa pessoa, se ele coloca de forma firme e segura, automaticamente esse outro ele vai ter uma barreira ali. Poxa, eu não posso ser podre esse tempo todo como eu estou sendo. Eu preciso mudar o meu comportamento. Então, essa pessoa que poderia ser uma vítima, de repente é um ambiente facilitador para que esse chefe, por exemplo, deixe de ser um adoecido. Mas como chegar com essa pessoa e falar e não ser da mesma forma que ela, tão agressiva? Em forma de perguntas, por exemplo, alguma coisa que eu fiz está lhe incomodando? Por que você sempre fala com esse tom comigo? E quando você devolve em forma de pergunta, mesmo que aquela pessoa é agressiva, que ela ignora naquele momento, ela vai ficar com aquela pergunta na cabeça dela. E vamos pensar que o abusador, ele precisa de aprovação, ele precisa mostrar que ele é o cara, que ele tem poder. Se alguém chega e questiona, está questionando o mundo interno dele. Será que realmente sou esse cara que eu estou querendo mostrar que sou? Então, ser ambiente para que esse outro também seja curado, porque ele está muito mais adoecido do que quem está ali na atmosfera de sofrimento. Bastante complicado. É um assunto muito complexo, muita coisa, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando para poder conseguir entender o que tem por detrás de toda essa atmosfera. Doutora, a gente tem mais uma pergunta. Caso a situação esteja realmente fora do controle, o que fazer? Quando chega assim ao ponto de estar fora do controle, a gente vai falar de um casamento, a gente vai falar de uma chefia e às vezes, quando essa pessoa não consegue tomar a decisão é porque ou tem uma dependência financeira, uma necessidade muito grande daquele trabalho e aí é mais difícil para essa vítima tomar essa decisão. Então é o momento, sim, dela buscar uma ajuda psicológica, é o melhor caminho que se toma. Primeiro ela reconhecer, ela identificar que está acontecendo isso com ela. No segundo momento ela busca ajuda que ela vai conseguir se colocar e não necessariamente é a separação que vai resolver. Porque às vezes a gente recebe pacientes no consultório que eles já vêm no 5º, 6º relacionamento e todos com o mesmo padrão. Então quem escolhe é o nosso psiquismo, ela vai escolher um outro relacionamento adoecido também. E aí? É pesado, é uma atmosfera muito complexa. É muita avaliação que a gente tem que fazer, né? Sim. Doutora, obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigada pelos esclarecimentos aqui, que tenho certeza que muitas pessoas ficaram em alerta. Tanto quem sofre, como também presencia essa situação. Sim, se tá causando mal, assim, identifique, não está bem, eu não estou confortável. Então está na hora sim de buscar ajuda. E essa outra pessoa, se alguém já pontuou, se ele já percebeu que é sempre agressivo, que faz o outro chorar, que faz o funcionário chorar, que faz a esposa chorar, que faz o marido chorar, que às vezes é o contrário, em menos proporção, mas acontece isso também, né? Pergunte a si se você se sente grande, se tem essa necessidade.
Porque você viu seu pai fazendo lá atrás, por que você realmente precisa fazer isso também? Questione o seu comportamento também, né? Claro que deve ter algumas pessoas nos assistindo que em dados momentos deve dar aquela mexidinha lá dentro, né? Será que eu faço isso com meus funcionários? Eu faço isso com a minha esposa? Então questione também, né? Se a gente pode alimentar, por que a gente vai matar? Gente, mudou completamente minha maneira de ver, porque eu sempre achava que quem tinha que mudar era, no caso, a pessoa que estava ali oprimindo, né? Que estava com essa postura mais agressiva. Mas não, é a pessoa que se coloca no lugar ali de vítima, tem que se mexer e mudar também, porque senão vai repetir comportamentos. Muito obrigada pelo alerta, viu?